Vamos lá, gurizada, vamos dar sequência à nossa aula. Hoje nós vamos pegar e continuar aquele nosso material sobre intervenção de terceiros. A gente encerrou a aula na parte de gratuidade e justiça. E então vamos retomar aqui na parte de procuradores. Bem, a ideia de procurador vai ser atrelada à percepção sobre representação. Então, assim, os procuradores vão ser quem vão representar o interesse da parte. E aí, então, a primeira dúvida que normalmente sempre fazem em sala, professor, o advogado pode atuar em causa própria? Pode, gente. A única coisa que ele vai pegar é precisar juntar é uma procuração? Não, é a cópia da OAB dele. Né? Informa que ele vai estar atuando em causa própria e aí você anexa a cópia da OAB. Tranquilo isso. Agora, como formalizar um instrumento de procuração? O que precisa ter no modelo de procuração? A procuração vai conceder poderes para representar. Então, esses poderes vão delimitar tudo aquilo que aquele seu representante vai poder fazer. Então, é muito interessante que se tenha essa percepção dos poderes, porque se tiver ausente algum dos poderes na procuração, o advogado não vai poder fazer aquela conduta. Então, por exemplo, é necessário que tenha poder ali para ele fazer um acordo, para ele poder desistir, para ele poder renunciar ao direito. Se não tiver essas hipóteses, ele não vai poder exercê-los, tá bom? Então, é interessante que a gente tenha essa ideia sobre delimitação dos poderes, o que seria a representação, e saber que nós temos também um modelão padrão que é utilizado pela OAB, que é disponibilizado, que é chamado uma procuração modelo ad judicia, que tem ali basicamente todos os principais poderes para o dia a dia. Então, são cláusulas gerais de procuração. Só que tem um bizu, um outro bizu. Existem necessidades onde eu preciso de uma procuração com poderes especiais. E aí o Cleiton já está pensando assim, professor, poderes especiais, que diabo é isso? É tipo um Power Ranger? Não. Poderes especiais aqui vai ser o quê? Vai ser a ideia atrelada de um poder específico para determinado tipo de ação. Então, o exemplo mais comum, poderes especiais para realizar um divórcio extrajudicial. Então, esse poder especial é justamente a delimitação de algo mais específico. Quando você tiver uma circunstância geral, você trazer esse poder específico, por vezes, vai ser necessário. Causas que demandam esse tipo de poder, normalmente você vai ter na própria procedibilidade dela, mas aí vai outro bizu. Professor, não sei quando eu preciso de poderes especiais. Então, turma, na vida prática de vocês, façam o seguinte: peguem uma procuração genérica, no sentido dos poderes maiores que são abarcados, que é poder subestabelecer, dar por citado, intimado, fazer acordo, renúncia, desistência, sacar, levantar, alvará. E aí você vai lá e coloca assim, em especial para. E aí tu coloca o feito. Então coloca, digamos que o Duda me contratou para fazer um divórcio. Então, além de todos os poderes, eu vou colocar assim, em especial para oferecimento de ação de divórcio. Esse bizu prático vai fazer com que tu tenhas a facilidade de que a sua procuração traga já aquela determinação de poderes especiais. Então, tu evita o erro, tá bom? O erro na questão da regularidade formal. E quais são os poderes que essa procuração vai atrair para o advogado? Quais são os poderes desse representante? O que o advogado vai poder fazer? Bem, ele vai poder examinar os autos, independentemente de ter procuração ou não, e na hipótese de segredo de justiça, ele também vai conseguir ter acesso aos autos desde que ele faça um requerimento de habilitação. Então, no processo judicial eletrônico, você vai ter ali na parte dos processos, você vai entrar ali, vai colocar outros e vai falar assim, requerer a habilitação dos autos. Ali, a parte vai poder ter acesso, ou a parte não, perdão, o advogado vai poder ter acesso aos autos, tá bom? Ainda que esteja em segredo de justiça. Vista é poder tirar o processo, é poder ver o processo, né? Então, vocês provavelmente não vão atuar nesse tipo de realidade, mas a gente fala de vista dos autos, é você poder tirar juiz, poder verificar o processo pelo prazo ali de 5 dias. Então, é possível fazer isso para fazer uma análise do processo. Né? Hoje, você não vai conseguir dar carga no processo digital, por quê? Porque ele está digital. Mas mesmo assim, é garantido o direito de vista. Então, o que acontece muito de confusão? Dar carga, tirar o processo fisicamente,
não vai mais acontecer como a realidade do processo judicial eletrônico para todo mundo, para todos os tipos de processo. Mas ter vista ainda vai permanecer, porque a vista não quer dizer tirar necessariamente o processo. Ter vista é poder ver o processo por um determinado prazo. Então, esse continua sendo um direito que ainda é garantido pelo Código de Processo Civil, para você poder ter uma análise mais detida dos autos. Quando eu estiver falando de tirar o processo da vara, como eu disse, essa é uma realidade que provavelmente vocês não vão pegar em atuação prática. Mas existiam algumas regrinhas de não poder tirar e quando poder tirar. Via de regra, você sempre pode tirar os autos desde que eles não estejam conclusos, ou seja, estão lá com o juiz para julgamento, ou então tem um prazo comum. E o que é um prazo comum? É um prazo que vai estar aberto tanto para o autor quanto para o réu. Então, nesse caso, se você tira o processo que ele é físico, ele está lá na vara, você acaba prejudicando a parte contrária porque ela não vai ter aquele acesso. Então, em prazo comum, você não poderia dar carga. Né? Hoje em dia, o PJE não tem mais isso. Tá bom? Bem, professor, eu estava lendo aqui sobre o negócio de tirar cópia dos autos. Também vai ficar obsoleto, obviamente. Mas ainda temos alguns processos. Lá na Caxixonha, a gente ainda tem alguns locais que tem processo físico. Então, se, por exemplo, não puder tirar o processo da vara, o seu processo, você precisa se manifestar. Então, você está ali em fase de alegações finais, ou então alguma coisa que você precisa apresentar a sua manifestação, mas o prazo é comum. Então, especificação de provas, alguma coisa assim. Como é que faz? Eu não tenho acesso aos autos. Aí tu vai pedir a cópia do processo. Tu pode dar carga cópia. Que aí tu pode tirar o processo de 2 a 6 horas, tu vai lá, tira a cópia do processo e devolve. Tá bom? Então, isso daí pode ser utilizado também. Então, tirar o processo, ainda que no prazo comum, para poder tirar cópia. Claro, se o cara sumir com o processo, obviamente vai gerar uma certidão. Né? Então, isso aconteceu muito. Lá no início da minha advocacia, eu passei muito por isso. Você ia lá pegar o processo, o camarada pegou o processo para tirar cópia. Aí ele sumia com o processo, ficava uns 2, 3, 4, 5 dias com o processo. E aí então você tinha que pedir pro servidor fazer uma certidão, falando que na oportunidade, quando tu fostes lá, o processo não estava lá e que o juiz depois devolvesse o prazo. Novamente, vai se tornar obsoleto, né, com a ideia do processo judicial eletrônico. Então, isso aqui é uma ideia bem geral de procuração. Falei mais rapidinho, porque a leitura do artigo já é bem suficiente. E aqui eu coloco no material algumas ponderações. Então, acredito que não tenha maiores dificuldades. Alguma dúvida sobre procuração, turma? Não é Não? nenhuma dúvida, mas uma consultoria na questão da procuração. Eu sou um advogado desatento. Eu não me atentei na hora de formular a procuração e eu esqueci de especificar algum poder para eu realizar naquele ato que é necessário que tenha a procuração. Eu posso apresentar essa procuração depois, e eu, se eu for aquele advogado mais desatento ainda, eu fiz uma procuração em uma frase que não tem nem muitos poderes, digamos assim. E aí, quantas vezes eu vou poder apresentar procuração perante o juízo? Para o juiz olhar para minha cara e falar bem assim, nossa, doutor, o senhor fugiu da aula de TGP, né? Porque todo dia o senhor está aqui com uma procuração diferente. A questão da juntada da procuração, ela é somente um preenchimento de um requisito formal, né? Então, se eventualmente há algum vício, o juiz percebeu, porque também tem um detalhe. Não é sempre que o juiz ou a juíza vai perceber. Então, o juízo acaba que às vezes passa batido mesmo. Então, às vezes você como advogado vai ter que olhar a procuração do seu colega para verificar se de fato ele tem poderes para fazer aquilo ali. Se eventualmente há um vício, você vai ser intimado, você pode regularizar. Então, não é como se tivesse uma limitação, não tem uma limitação. Mas é melhor a gente sempre pecar pelo excesso. Coloca todos os poderes, que é de boa. Se precisar juntar nova procuração, junta. Inclusive, porque eu vou explicar agora sobre essa ideia de sucessão entre as partes e qual a consequência dessa ideia de juntada de nova procuração quando você for constituir um outro advogado. Beleza, Duda? Beleza, obrigado. Show. Fala, Cleito. Professor, eu acho que o senhor vai falar o que eu ia perguntar. Melhor deixar o senhor falar. É sobre
Subestabelecimento. Acho que você vai falar agora. Deixa eu ver se eu coloquei aqui sobre estabelecimento. Vou falar sobre subestabelecimento. Vou falar, vou explicar o que é. Professor, eu não Oi. sei se você falou, eu perdi o começo. Quando eu não tenho advogado, eu estou me representando, eu posso entrar com procuração para dar, como você falou, para pegar o prazo, pegar o processo, ver? Vamos lá. Se você está atuando em causa própria, você não precisa de procuração. Se você é advogado e está querendo olhar o processo, você não precisa de procuração da parte, salvo nas hipóteses de sigilo, que aí você também tem o requisito de pedir habilitação. Por quê? Porque os processos que versam sobre sigilo, eles trazem a necessidade de proteção de alguma coisa. A pessoa que está envolvida no processo, tem como verificar os autos, sim. Né? Então, quando era físico, você podia ir lá e olhar o processo. Hoje, no digital, normalmente, quando você é citado, tu já recebe ali uma informaçãozinha sobre o processo para você ter acesso sobre ele. Uma senha ali. Então, tu faz o cadastro, coloca a senha e consegue acessar o processo. Agora, Ana, o que tu não consegue é ver, por exemplo, as petições, algo assim, de outro processo que não é o seu. Entendi. Como pessoa física, entendeu? Não, pera, acho que eu não entendi a pergunta. No caso, é, por exemplo, assim, como se eu não fosse advogada. Sim, então, você é parte. Aí eu sou parte, aí no caso eu posso ver. Pode. Mas Pode. não o processo dos outros. Não, o meu, no Pelo caso. sistema. Pode, claro. Claro. Tá bom. Lá na parte do PJE, deixa eu mostrar para ti. Vou entrar aqui no site do TJ, vou te mostrar. Tá vendo aqui, Ana? Uhum. Se tu colocar aqui em consulta pública, aí aqui você não precisa de nada. Você só vai entrar e você vai conseguir ver a movimentação do processo. Agora, se tu quiser acessar o teor, as petições, essas coisas, você vai ter que entrar pelo sistema do PJE, acesso ao sistema. Não está compartilhando essa nova aba, né? Está compartilhando a aba anterior, né? Não, tá passando. Tá passando a nova aba? Tá aqui uma páginazinha azul? Tá. Tá? Show. Então, ó, tá vendo? Ó, bem aqui, você pode colocar um CPF e uma senha e receber. Quando você recebe a citação, normalmente ele te dá uma forma de acessar por aqui. Né? O próprio oficial de justiça vai te dar essa hipótese de como acessar por aqui. O advogado, o perito, ele acessa por aqui, ó, pelo certificado digital. Por quê? Porque aqui a gente assina a nossa peça. E aqui você consegue, como parte, ter acesso ao teor das petições, o que está acontecendo no seu processo. Então, se aqui eu entro em consulta pública, ó, vai aparecer essa tela. Então, vamos lá, quer ver? Ó. Então, aqui eu coloquei o nome do advogado. Você pode também fazer pesquisa pelo nome do advogado. Coloquei aqui. Tá vendo? Tu consegues ver a parte geral, parte... aqui, pega uma ação penal. Compartilhou essa nova aba, não? Não. Não? Então, peraí, deixa eu compartilhar. Compartilhou a listagem dos processos que você tem no seu nome. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Não tá aparecendo. Tá aparecendo aqui agora essa questão da movimentação? Tá. Tá? Show. Uhum. Então aqui, ó, tá vendo? Aquela consulta pública, até o Aragonês, o juiz desse processo, lembra o professor Aragonês? Gente boa. Lembro. Então aqui, ó, tem toda a movimentação do processo, mas você não vai ter acesso às petições. Você só vai ter acesso às decisões, como ideia geral, aquilo que for público como um todo. As petições em si, você só vai ter acesso quando você estiver entrando pelo acesso do processo mesmo. Salvo essa hipótese, você vai ter ali somente os dados da movimentação e não das petições em si. Você vê, eu não fiz nada, eu só coloquei o nome do advogado e já apareceu um pancada de processo ali. Entendi. Obrigada. Nada, Ana.
Vamos aqui continuar. Show. Sucessão das partes e procuradores. Gurizada, sucessão quer dizer de suceder. Professor, não mudou muito, não. A ideia aqui é o seguinte. Você tem uma substituição. Fulaninho morreu, você trocou de parte, o seu advogado morreu, vamos lá, o Duda entrou com a ação e morreu. Quem vai poder pegar e representá-lo? Vai poder representá-lo as pessoas dentro da sua cadeia de sucessão. Então, lá no direito penal, a gente estuda muito o CAD, né? Que é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Então, mesma regra. Você vai utilizar aqui na questão da sucessão. Tá, professor. E aí, morreu? Como é que funciona o meu processo? Então, o Cleiton entrou com uma ação buscando uma indenização sobre danos materiais, uma ação milionária. Cleiton, você vai morrer sem receber esse dinheiro, Cleiton. Olha que pena. Não, mas não, fique tranquilo que você morrendo, eu consigo para sua esposa, viu? Aí com o próximo marido ela aproveita. Fica tranquilo. Ressuscitei depois dessa. Vamos lá. Se tu morrer, você vai ter que pensar nessa ideia de sucessão. Só que, veja, tem ações que você não vai conseguir fazer a devida sucessão. Vamos pegar um exemplo juntos, Cleiton. E aí você vai me ajudar a pensar. O Geraldo está querendo separar da Chiquinha. Se o Geraldo morre, será que o filho dele pode continuar com o processo de divórcio da Chiquinha? A resposta é não. Porque a questão do divórcio é negativa. Porque o divórcio, ele é pessoal. É entre os dois. Exato. Então, não é interesse do filho aquela questão do divórcio. Aquilo era algo que a gente chama de personalíssimo. Então, como identificar isso? Direitos personalíssimos é aqueles que são inerentes ao indivíduo e não são passíveis de transmissão. Eu não posso transmitir a outro meu direito. Eu posso transmitir a alguém o direito sobre o meu divórcio? Não. Então, nesse caso, eu não tenho como dar continuidade. Então, em que pese nós falarmos sobre a sucessão ser possível, nós temos que pensar sobre a natureza da demanda. Aquela demanda admite essa sucessão? Outra pessoa vai poder dar continuidade? Aí tu vai pensar, não faz muito sentido, porque o divórcio, na verdade, é interesse do camarada. E uma vez que a pessoa morreu, acabou. Agora a gente vai falar de inventário, né? Então, nessa possibilidade, não tem como eu manter essa representação. Via de regra, caso a pessoa morra, você vai lembrar da ideia do espólio. Então, os herdeiros vão representar desde que seja possível, ok? Professor, mas o camarada não é casado, então você vai para os herdeiros como regra geral, descendente, ascendente, você vai para a linha reta, né? Você desce para os descendentes, se não tiver descendente, você vai para o ascendente, né? E aí você começa a ir depois para as linhas colaterais. Tranquilo? Beleza essa parte de sucessão, turma? Vou partir para suave. Vamos embora. Beleza. Turma, olha que coisa interessante. Normalmente a gente ouve muito assim: professor, não estou gostando do meu advogado. Posso trocar meu advogado? Pode. Então, existe sucessão entre os advogados, no sentido de um substituir o outro? Sim, existe. Então, é possível fazer isso? Com certeza. Professor, o advogado pode demitir o cliente? Resposta: sim, nós também podemos demitir o cliente. Não é só o cliente que nos demite. Então, vamos pensar aqui na seguinte regra. Vamos pensar na primeira hipótese, onde o cliente quer demitir o advogado. O que eu preciso para tirar um advogado da demanda? Por uma questão ética, obviamente, você precisa comunicar ao advogado. Ah, professor, mas o cliente falou assim, eu não quero mais tratar com o doutor, com o doutor Alisson, não. Eu quero que a doutora Érica assuma minha demanda. Doutora, então me ajuda. Vai lá e resolve esse pepino para mim. Aqui a gente vai trazer algumas hipóteses. Se a Érica foi contratada para ser a nova advogada do caso, por uma questão ética, ela vai informar o seu colega da instituição, por uma questão ética, de ética profissional. Mas a doutora Érica pode fazer outra coisa, né? Ao invés de comunicar logo de pronto, o que
eu sempre recomendo que comunique, até por uma questão de respeito às determinações da OAB, a Érica, juntando uma nova procuração do cliente, revoga os poderes da procuração anterior. Então, o Cleiton perguntou, professor, aliás, foi o Duda que perguntou, professor, se eu juntar uma nova procuração, se tu juntar uma nova procuração, o que se pressupõe? Que a anterior está sendo revogada. Então, isso é um bizu importante. A juntada de uma nova procuração revoga os poderes da procuração anterior. Esse é um bizu que eu anotaria para a vida. Professor, mas eu liguei para o antigo advogado, eu liguei lá para o doutor Alisson, e ele falou assim, doutora, tranquilo, sem problema. A senhora quer que eu faça uma juntada de subestabelecimento? E aí, então, a pergunta do Cleiton. O que é subestabelecer? Subestabelecer, turma, é conceder poderes. Nós, do escritório, subestabelecemos poderes para o estagiário, para ele poder fazer determinado ato. Subestabelecemos poderes para os outros advogados do nosso próprio escritório, que não estejam na procuração. Só que o subestabelecimento, ele vai ter duas naturezas. Uma que a gente fala de com reserva de poderes e a outra chamada de sem reserva de poderes. Quando eu falo de subestabelecer, conceder esse poder com reserva de poderes, eu estou falando o seguinte, Cleiton, eu vou te habilitar aqui para poder peticionar, para poder atuar no processo, mas o advogado principal sou eu. Então, eu estou te permitindo participar do processo com reserva de poderes. Quem é o advogado principal? Eu. Você vai poder atuar? Vai. Mas você não vai poder me destituir, porque eu estou te concedendo esse poder com reservas. Então, primeira hipótese da ideia de procuração com reservas. A segunda hipótese é chamada de concessão de procuração sem reserva de poderes. Que eu falo o seguinte, Cleiton, seguinte, assume que o filho é teu. Então, aqui, ó, procuração sem reservas. Você agora passa a poder atuar de forma independente. Ou seja, eu estou te concedendo poderes amplos e irrestritos, sem qualquer tipo de reserva de poderes. Você assume agora a total responsabilidade daquele processo, porque você vai poder agir com todos os poderes, sem qualquer tipo de reserva. Compreenderam? Tranquilo. Assim, eu não vou estender o assunto, que eu acho que foge do tema da aula, mas quando o Cleiton pergunta sobre esse lance de subestabelecimento, aí eu vou lá na aula anterior, quando o senhor fala de honorários. Não, eu estou me mexendo alho com bugalhos, porque é o seguinte, Não, eu te dou perfeito. poder e tudo mais, mas na hora da sentença com relação aos honorários, o Cleiton vai ganhar, se eu der poder para ele, vai ter que dividir ou vai ter uma briga entre nós dois advogados? E agora? Excelente pergunta, Duda. Aí, para isso, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, vamos dividir. Inclusive, a sua mesma dúvida vai caber para várias circunstâncias. Vamos pensar aqui o seguinte. A minha procuração foi com reserva de poderes. Duda, se a minha procuração foi com reserva de poderes, quem é o advogado principal? Não sou eu? Correto. Beleza. Então, os honorários sucumbenciais, esses outros que atuaram, não vão receber os honorários sucumbenciais. Quem vai ter ali os honorários sucumbenciais sou eu, que sou o representante do processo. Eu sou o cara do processo. Eu só permiti você atuar, mas quem é o cara do processo sou eu. Só que não quer dizer, Duda, que esse advogado que foi subestabelecido não pode levantar um alvará, por exemplo. Eu só concedo procuração com reserva de poderes, Duda, para aqueles que vão atuar subordinados a mim. Esse é o bizu. A procuração sem reserva de poderes, não. Aí ela vai trazer um problema. Porque imagina o seguinte, se eu tiver dois advogados que atuaram de forma independente, um sucedendo o outro, como é que o juiz vai arbitrar os honorários sucumbenciais, Duda? Ele vai arbitrar de acordo com a atuação de cada um deles. Então, os honorários vão ser proporcionais, de acordo com o nível de atuação. Então, para ficar ainda mais claro, Duda, pensa aqui. Digamos que eu fui lá, apresentei petição inicial, aí teve a contestação, apresentei réplica, fiz manifestação de provas, fiz audiência de instrução e julgamento. E aí eu me desentendi com o cliente, ele falou e contratou o Duda. Aí o Duda pegou o processo, teve a sentença e não fez nada.
Que aí a gente já tinha ganho. Na hora do pagamento dos honorários, quem vocês acham que tem direito à maior parte desses honorários? Eu ou o Duda? O que vocês acham? O senhor e o Duda vai ficar dando piti. Aí que tá, Duda. Você não vai dar um piti. Por quê? Porque você vai ter direito também a uma parte que é proporcional. Então, eu, como advogado, veaco que sou, vou pegar e vou atravessar uma petição falando que, em que pese você ter entrado no processo, quero uma ressalva, o resguardo dos honorários perante a minha atuação. E aí, eu fazendo essa provocação para o juízo, quando ele for arbitrar os honorários, o que ele vai verificar? Ele vai falar, doutor Felipe atuou até a audiência. O doutor Duda atuou somente na sentença. Então, a maior parte da atuação foi do doutor Felipe. Então, ele vai lá e vai colocar assim, 8% para o doutor Felipe, 2% para o doutor Duda. Entende? É possível essa hipótese. Digamos que o doutor Duda teve que fazer um cumprimento de sentença. E aí o doutor Duda teve que fazer um cumprimento de sentença, fez ali os procedimentos de execução, aí você começa a falar, opa, o doutor Felipe fez toda a atuação na fase de conhecimento, o doutor Duda fez todo o procedimento na fase de cumprimento de sentença. A fase de cumprimento de sentença, Duda, tem honorários do cumprimento de sentença. Aquilo ali vai ser 100% seu. Porque eu não pude atuar nessa parte. Você já estava representando o cliente. Agora, na fase de conhecimento, a gente vai ter uma atuação proporcional ao que você fez e ao que eu fiz. Sacou? Professor, Fala. Em questão, por exemplo, o senhor é o advogado principal. E você está subestabelecendo os poderes para mim. Com reserva ou sem poder? Independentemente, pode ser tanto quanto tanto faz. Eu quero chegar no outro ponto. Mas, na seguinte ponto, cabe quem juntar o subestabelecimento? Eu posso juntar o subestabelecimento ou cabe somente a você juntar o subestabelecimento? É porque você está me passando os poderes. Eu vou entrar no processo. Eu posso entrar com o meu certificado digital lá e anexar essa procuração que você está me passando, ou o subestabelecimento só cabe ao advogado principal? Só você que pode, eu não posso juntar. Excelente pergunta a sua. Muito boa mesmo, Cleiton. Mas só não vamos confundir subestabelecimento com procuração, tá? Vamos deixar as coisas separadas. Cleiton, seguinte. Eu vou fazer uma folha. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma petição inicial aqui nos downloads para mostrar. Pronto, ó, um RESP. Então eu peguei aqui, ó. Não, esse aqui não pode. Esse aqui corre sob sigilo. Pera aí. Já ia mostrando para vocês uma peça que corre sob sigilo. Deixa eu tirar o nome aqui do cliente, que aí eu posso mostrar para vocês. Espera aí. Nesse caso tem que estar junto a cópia da procuração subestabelecida e o que está recebendo os poderes. A principal junto com a que está recebendo os poderes. Não entendi. Desculpa, porque deu uma cortadinha no áudio. A procuração principal, doutor Felipe, vai passar para o doutor Duda. Tem que ir a cópia da procuração principal junto com a procuração... Não. A procuração está nos autos. Você não precisa juntar de novo. Salvo se você for juntar uma nova procuração, Beraldo. Senão você não precisa juntar de novo, não. Entendeu? Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui essa folha? Todo mundo tá vendo aqui? Uma folha. Show. Então, o que vai acontecer? Tá vendo que aqui, ó, eu não tenho minha assinatura física. Só tem meu nome e OAB, não tem? Sim. Então, não tem como o juiz saber se eu, Felipe, de fato assinei esse documento para você, Cleiton. Então, o que acontece? Se eventualmente for uma digitalização e eu tiver assinado aqui, Cleiton, aí você pode pegar e juntar para mim. Sacou esse bizu? Perfeito.
Então, aí é a sua dúvida. Eu, como novo advogado, vou poder juntar um documento que você assinou. Se tu não assinar, não tem como eu trazer veracidade àquilo. Então, ainda que eu possa peticionar, porque eu sou advogado, ainda que eu possa entrar no processo, aquele documento só vai ter validade se eu tiver uma assinatura física. Né? Nesse caso, por exemplo, do subestabelecimento. Então, você pode juntar um documento de outro colega advogado, um subestabelecimento? Pode, mas aquele documento, por bem, tem que estar assinado, porque senão não tem como reconhecer a veracidade dele. Show? Fechou, valeu. Lembrando que nesse caso de subestabelecimento, a gente não aprende nos livros, mas a gente aprende na prática, por isso que é bom fazer estágio, é que tem uma questão ética envolvida, né? Então, por exemplo, se o professor Felipe já está envolvido num processo e o cliente contrata o Deraldo, então é interessante que o Deraldo entre em contato com o professor Felipe e fale, olha, o cliente me entrou em contato comigo, vou entrar no processo agora e tal, e não chegar já com o pé na porta, porque envolve uma questão de camaradagem também, né? Se você quer se dar bem na profissão, então fazer parceria também é muito bacana do que simplesmente chegar. Como é que é? Não basta ficar bravo, tem que ser inteligente e tocar o barco. É isso, é isso. Sempre agindo com ética. Gente, o mundo pode fazer diversas coisas erradas, mas você não é o mundo. Saiba que é o seguinte, o certo sempre é recompensado. Em algum momento vai acontecer alguma coisa, e pode ter certeza, vale a pena fazer as coisas direitinho. Não é errado fazer o certo, não. Bem, cruzada, tem como eu demitir o meu cliente? Fala, Deraldo. Sim. Sim. Claro. Sim. Tem como eu demitir o meu cliente. E o mais legal é o seguinte, você não precisa se expor em juízo. Você pode pegar e apresentar uma renúncia sobre foro íntimo. Só que tu precisa fazer o cumprimento de um requisito fundamental, que é notificar, demonstrar a prova da notificação dessa renúncia. Professor, como que eu faço isso? Você pode fazer isso via WhatsApp, via confirmação de e-mail, via carta com aviso de recebimento, para demonstrar que o seu cliente sabe que ele está sendo destituído. Uma vez que você destitua o seu cliente, você tem a responsabilidade de ficar 10 dias ali cuidando do processo. Apresentar recurso, manifestação, você tem que cuidar do processo durante esses 10 dias. Tá bom? Professor, mas o meu cliente não recebeu esse comunicado. Se ele não recebeu esse comunicado, então você não conseguiu informá-lo. E aí você tem que continuar cuidando do processo. Professor, mas o cliente não está me pagando. Eu vou colocar isso na peça? Gente, você não precisa justificar o porquê de estar renunciando ao mandato. Então não faça isso, não vale a pena você se expor falando o motivo. Você pode falar de incompatibilidade, motivo de foro íntimo. Não vale a pena se expor em juízo, porque não compete ao juiz saber se ele está pagando ou não. Isso é uma relação sua com o cliente. Professor, beleza, eu fui lá e notifiquei. Falei assim, ó, Camila, eu estou deixando o processo. Viu? Você não paga, então eu estou deixando o processo. Eu vou lá e informo o juízo que ela recebeu, ela olhou pelo WhatsApp e falou assim, tá bom então, Felipe, eu vou contratar outro advogado. Aí eu fui lá e juntei isso no processo que ela tem a ciência. Eu tenho a responsabilidade de 10 dias subsequentes à informação é juntada. Mas digamos que, no caso, a Camila contratou a Kátia logo no dia seguinte. Então, uma vez que o cliente apresenta a nova procuração, opa, acabou a minha responsabilidade. Ufa, ficou do momento. Por quê? Porque o novo advogado passa a ser o responsável pelo processo. Show? Beleza? Nesse caso de renúncia, o senhor falou em 10 dias que o senhor tem ainda como advogado para poder cuidar do processo. Vou usar um termo chulo, ser barbado do cliente no sentido de cuidar do processo não significa que o senhor vai ter que ainda arrumar outro advogado para ele ou ter que ir atrás de um defensor público, porque é o seguinte, aí é responsabilidade do cliente, né? Você saiu e pronto, e ele que tem que arrumar outro, porque no caso, por exemplo, se for um caso de ação que não está correndo em juizado especial, que é necessário realmente ter um advogado, então aí é responsabilidade do cliente, toma que o filho é teu, é isso? Isso, exatamente isso. A responsabilidade é do cliente, não sua. Então, assim, o que você tem que ter, esses 10 dias de responsabilidade são o quê? Se tiver que fazer algum ato no processo, tu tem que fazê-lo. Inclusive apresentar recurso.
Mas agora ir atrás de novo o advogado, não. Beleza. Beleza? Show. Alguma dúvida, turma? Não? Então, beleza. Agora, parem tudo. Estou 100% carente, preciso da atenção de vocês. Assunto do momento, assunto mais importante da aula de hoje. Intervenção de terceiros. Professor, que diabo é intervenção de terceiros? Gente, intervenção de terceiros. Eu tenho uma figura de uma pessoa que não participa da demanda e que por algum motivo ela vai integrar a demanda. Então, essa é a ideia da intervenção de terceiros. Quais são as hipóteses de intervenção de terceiros? Vamos colocar aqui um resumão geral, depois a gente passa para as especificidades. Vamos lá. Primeira modalidade, assistência simples, a assistência. O que diabo é assistência? Assistência é ajudar alguém. Então, você tem ali um interesse na demanda, mas você não é parte. Exemplo, Cleiton, eu estou te alugando um imóvel. Beleza, Cleiton? Então, a gente tem a relação de locador e locatário. Tranquilo, Cleiton? Cleiton, tranquilo. Tranquilo. Show. Esse imóvel é muito grande e você faz uma sublocação para o Duda. Beleza, Duda? Você está sublocando dele. Cleiton, eu vou lá e entro com uma ação de despejo contra você, alegando que tu não pagou. Que tu não está pagando certinho, que não pagou ali a atualização. Nesse caso, eu entro com uma ação contra ti ou contra o Duda? Contra mim. Porque o meu contrato é com você. O Duda é o Duda é o sublocador, ele é aquele que vai estar ali atrelado à sua relação jurídica. Isso. Só que o Duda não tem interesse que tu ganhe essa demanda, porque se você for despejado, o que vai acontecer com ele? Ele vai sair do negócio. Exatamente. Ele vai ter que desocupar. Exatamente, ele também vai ter que desocupar. Então, a assistência, gente, ela vai ocorrer quando tu tiver ali um terceiro que não é parte da demanda, mas ele tem ali interesse naquela demanda. Então, o que ele vai poder fazer, Cleiton? Na assistência simples, ele vai poder te auxiliar no processo para que tu ganhe aquela demanda. Ele não vai poder ir contra a sua vontade, ele vai poder te auxiliar no processo. Entenderam a assistência simples? Perfeito. Gurizada, se tiver dúvida aqui, para e me pergunta. Essa é uma matéria que é só a leitura, às vezes não vai ser suficiente. Professor, Bom, diga. para o terceiro poder, como é que pode dizer, ajudar no processo, tem que ter alguma condição, tem que ser encontrada? Excelente pergunta, Léo. Eu estava esperando alguém fazê-la. Ótimo. Primeiro, o juiz não vai ter como saber que você é um camarada que tem interesse ou não. Então, o que vai acontecer? Léo, digamos que, no mesmo exemplo lá, o Duda é o sublocador. Então, ele tem que pedir, ele tem que peticionar, pedindo a habilitação dele, mostrando ao juiz que ele tem interesse na demanda. Então, qual é o requisito? Você tem um requisito de demonstração que existe ali o interesse naquela demanda. O juiz pode deferir aquela assistência ou indeferir aquela assistência. Entendeu, Léo? Entendi, professor. Entendeu mesmo? Ficou claro? Ficou, só que você precisa... tem que demonstrar que você tem interesse e o juiz tem que permitir ou não. Isso, perfeito. E você tem que demonstrar que tem interesse na resolução daquela demanda. Show. Só Fala, que eu Deraldo. só falo de interesse. Pode falar, Geraldo. Tem que ter algum documento provando de que ele realmente, de fato, pode ser interessado legalmente? Sim, a ideia do documento, por exemplo, você não precisa demonstrar um documento, senão a sua própria RG, para você falar que tem interesse que seu pai ganhe uma ação. Não, eu falo tipo, por exemplo, sublocador. Sim. Você vai ter que Um segundo contrato meu para ele, eu preciso provar ou só oralmente? Não, precisa provar. Porque senão o juiz vai falar, que zumba é essa? Por que esse camarada está entrando no processo? Senão poderia pegar qualquer um e não ter nenhuma comprovação. Inclusive para fraude, Deraldo. Inclusive em fraude, uma pessoa podia entrar com suposta boa intenção de ajudar e prejudicar.
Isso, correto. Entendeu? Show. Agora, pense na segunda hipótese. Pode falar, Duda. Quando o Léo fez a pergunta dele, aí você pegou e falou bem assim, sim, o juiz ele pode deferir ou indeferir, né, a participação do terceiro. A parte que eu como terceiro, Duda, estaria auxiliando o Cleiton lá quando o senhor citou o caso. O Cleiton, como parte, ele também pode ter esse poder de deferir ou indeferir, ou não? Ou só o juiz? Não, O juiz? só o juiz. Porque pode ser que o Cleiton pegue e fale bem, não, eu não quero o Duda participando do processo. E o Duda, eu quero participar do processo, eu tenho interesse nessa causa. E aí começa a briga dos dois lá, ó, antes de chegar no juiz. Não tem briga dos dois, por quê? Porque vocês dois vão ter ali um interesse condicionado. Você, Duda, como assistente simples, você não vai poder fazer nada que prejudique ele. Na verdade, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que auxiliá-lo. Uhum. Então, a parte não tem essa questão da expressão sobre a intervenção de terceiro. Beleza. Segunda hipótese, assistência litisconsorcial. Digamos o seguinte, todos vocês da sala moram num condomínio A Cara da Riqueza. Esse é o nome do condomínio de vocês. E aí o condomínio está processando a construtora. Pergunta, cada um de vocês não tem interesse naquela demanda? Sim. Sim, vocês são condôminos, provavelmente está processando a construtora porque há algum problema no prédio. O Duda, ele é mais barraqueiro e ele quer entrar no processo mesmo. Mas não como assistência simples, mas como próprio assistente litisconsorcial. Por quê? Ele, como condômino, também não tem direito naquela ação? Sim. Então, a assistência litisconsorcial, diferentemente da assistência simples, é uma ideia que o terceiro ele entra na demanda agindo como se fosse parte. Enquanto na assistência simples, ele vai agir atuando de forma condicionada àquele que está recebendo a assistência. Entenderam esse bizu? Entendi. Então, uma pergunta, professor. Então, toda vez, por exemplo, toda vez... Posso falar? Pode falar, Geraldo. Toda vez que temos uma demanda que ela seja coletiva, por exemplo, no caso desse condomínio, as demandas coletivas, e eu ajusto um advogado para cuidar disso, é uma atitude litisconsorcial. Uma assistência litisconsorcial. Litisconsorcial, certo. Não. Então, nenhuma dessas partes, todas as partes têm que assinar uma procuração ou uma procuração em conjunta. Como é que fica isso? Ele Vamos assina lá, Geraldo. Você assina uma procuração para o seu condomínio te representar? Sim. Não. Não. Estou pensando no caso. Não, o condomínio é uma pessoa o quê? Jurídica, não é? Jurídica, é. Isso. Ela é constituída por meio da manifestação de vontade dos condôminos. Assembleia e tal, beleza. Então, você não precisa assinar uma procuração para o condomínio entrar com uma ação representando o interesse dos condôminos. Certo. Então, vamos lá, Duda. Olha lá, para tirar a dúvida. Deixa eu ver. Assim fica melhor se eu botar aqui ou fica pior? Fica mais escuro ou mais claro para vocês? Tá bom, do jeito que tá escuro, mas tá bom. Para não ser o professor vulto. Então, vamos lá. Eu tenho o condomínio representando o interesse da coletividade e eu tenho aqui o condômino. A gente chegou na ideia de que o condomínio vai representar o direito dos condôminos. Então, o condomínio foi lá e processou a construtora por uma falha na construção das coberturas. E ali o Duda mora na cobertura. Então, ele tem interesse direto nessa demanda. Na oportunidade, o condomínio entrou com uma ação contra a construtora e o Duda mora exatamente na cobertura. Ao longo do processo, o Duda vai falar, não, mas eu quero também atuar nesse processo. Ele foi lá, então, pediu a habilitação dele como assistente litisconsorcial. Qual a diferença da assistência simples para a assistência litisconsorcial? Porque no caso da assistência simples, o Duda iria ajudar o condomínio. Totalmente condicionado ao condomínio. Na assistência litisconsorcial, o Duda, por ter direito direto sobre a demanda, ele vai atuar como se parte fosse. Por isso que a gente fala de litisconsorcial, justamente porque ele vai atuar ali no exercício do seu direito que está sendo demandado. Maravilha. É como se fosse uma ideia de um litisconsórcio posterior. Eu pensei que ele entrava só como testemunha da causa, como ouvinte do processo, não? Não. A assistente, ele pode apresentar petição, ele só não pode fazer nada contra o assistente simples, ele só não pode fazer nada contra o assistido.
Então, ele pode apresentar a petição. Se o assistido falar assim, não quero mais esse processo, o assistente simples não pode fazer nada, ele vai pedir prova, mas sempre condicionado. O assistente litisconsorcial, ele vai agir como se fosse uma parte própria, autônoma, para poder apresentar ali a defesa dos interesses. Maravilha. Show, Como Joaninho. se fosse a parte principal. Isso, como se fosse uma das partes, que é litisconsorcial, né? Não tem principal no litisconsórcio, lembra? Fala. Então, a assistência simples, ele auxilia. E na assistência litisconsorcial, ele defende o direito próprio. Ele age como se parte fosse. Como se ele estivesse participando desde o início da demanda. Isso. Auxilia simples. E defende o interesse próprio. Litisconsorcial. E esse bizu que você falou, Juliano, isso é muito bom, sabe por quê? Porque é o seguinte, se ele auxilia, ele não vai poder fazer nenhum ato contrário na hora de auxiliar. Agora, no caso, ele agir em direito próprio, aí ele vai poder fazer tudo inerente ao direito próprio. Beleza? Positivo, né? Inclusive, Beleza. algo que conteste o direito do outro condômino, no caso, né? Inclusive, ou não. Como assim? Não entendi. Desculpa, cortou. Inclusive, vamos lá, é um litisconsórcio, eu e o Geraldo, o Joanilson, o Léo moramos no condomínio, e aí cada um tem os seus interesses, então para poder dar uma celeridade ao processo, vai formalizar aí o litisconsórcio, beleza. Só que, quando o senhor fala que eu vou agir, o Joanilson fala que eu vou agir de interesse próprio, de repente, o meu interesse vai contra o interesse dos demais. E aí, o que fica? Fica uma contraditório ou não? Ou pelo fato de estar num litisconsórcio, tem que todo mundo estar pensando com o mesmo objetivo, com a mesma ideia. Não. Vamos lá. Litisconsórcio significa pluralidade de partes. Pode ser ativo ou passivo. O nome dessas pessoas são chamados de litisconsortes. Então, os litisconsortes não necessariamente são obrigados a atuar em coletivo no litisconsórcio. Você tem que defender o seu direito. Às vezes, seu direito se esbarra no direito alheio. Então, vamos pensar aqui. Tem um litisconsórcio passivo para despejo de todo mundo ali no condomínio da Vicente Pires. E aí o Duda vai lá e fala assim, olha, excelência, na verdade a minha casa é a única que está regularizada, esses demais aí que são invasores. Então, seu direito, a sua defesa está indo exatamente contra a deles três. E aí o litisconsórcio não necessariamente quer dizer que ali existe a necessidade de todos atuarem do mesmo lado. Né? Vocês podem fazer defesa autônoma, inclusive um prejudicando o outro, não tem problema. Entendeu, Duda? Beleza. Então, pelo que eu entendi, a explicação foi maravilhosa. E na prática, porque, pelo que eu entendi, o litisconsórcio não é uma obrigação. Por exemplo, o Joanilson, o Léo, o Geraldo e eu moramos no mesmo condomínio, mas se o Joanilson quiser entrar com uma ação para defender o interesse dele sozinho, sem precisar da gente ali do grupo, ele pode, né? Sozinho, Isso, sem criar o grupo. Litisconsórcio ativo. Às vezes, você vai ter que entrar com o litisconsórcio passivo necessário. E aí, o que é um litisconsórcio passivo necessário? A Kátia, inclusive, gravou um vídeo sobre isso. Kátia, parabéns, seu vídeo ficou muito bom. Lá sobre litisconsórcio. Na parte do litisconsórcio necessário, é aquela onde as pessoas devem constar na demanda. Então, existem circunstâncias que vão obrigatoriamente fazer com que constem mais de uma. Então, um exemplo muito comum. Caso que verse sobre direito imobiliário e você tem uma pessoa casada, você vai ter a necessidade do casal participar. Por quê? Porque o patrimônio é dos dois. E aí os dois têm que apresentar, os dois vão ter que se manifestar. Entendeu? Entendi. O que falamos de obrigatório, que eu falei de obrigatório, então seria necessário a palavra certa, correta. Isso, necessário. Então, assim, você tem o litisconsórcio passivo necessário em determinadas circunstâncias, onde você tem a obrigatoriedade. O litisconsórcio ativo, a questão de entrar com a ação, não é necessário. O que você pode ter, por exemplo, você pode utilizar uma outorga uxória. Lembra que a gente falou dessa ideia de para entrar com a ação precisa de uma autorização? Uhum. Falou. Lembra disso? Lembro. Facultativo. Outorga uxória. Oi? Facultativo, né? Depende das... Facultativo quer dizer que você pode dispor ou não. Vamos pensar uma coisa assim, depende.
Litisconsórcio facultativo, pode ter ou não. Litisconsórcio necessário, é obrigatório que você tenha. E quando o assistente entra, ele tem que produzir as provas, né? Dar o depoimento, tá, apresentar. Vamos lá. Quando o assistente ele entra pela assistência simples, ele vai ajudar na resolução da demanda. O assistente litisconsocial ele vai entrar como se parte fosse. Então, lembre-se o seguinte, assistência simples, sempre condicionado. Litisconsocial, ele vai agir como se fosse parte. Se ele deixar de produzir uma prova, como litisconsocial, prejuízo. Se ele deixar de apresentar uma prova como simples, ele vai ficar condicionado àquele que está recebendo essa ajuda. Entendeu, Janilson? Ok. Fiquem tranquilos, se tiver dúvida, vamos tirar. Eu prefiro tirar todas as dúvidas e a gente ir devagarzinho do que ficar alguma dúvida. Professor, na parte desse litisconsórcio, você falou que tem várias pessoas e um pode ir contra o outro. No caso, como fosse um contra o outro, cada um pode ter seu advogado diferente dentro da mesma causa? Não. Isso, Ana. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos pensar no litisconsórcio. Eu vou lá e entro com uma ação contra toda a turma do 4º semestre. Eu vou falar o seguinte, ó, aquele dia eu fui ofendido, aí eu fui lá e entrei com uma ação com os 29 que estão online aqui agora. Vocês estão no litisconsórcio passivo. Entrei com a ação contra todos vocês. Aí a sua defesa, Ana, pegou e falou assim, ó, você vai receber uma citação, você vai ser acusada de algo, e a sua defesa vai lá e falou assim, não, excelência, olha só, na verdade, o único indivíduo que xingou o professor foi o Cleiton. Então, o que você está falando? Você está falando que o Cleiton que é a bolinha cebosa, que o Cleiton que merece a pena de morte. E você não. Você está excluindo da sua responsabilidade. A palavra litisconsórcio quer dizer o quê? Pluralidade de partes, seja ativo para entrar com a ação ou passivo para receber a ação. Cada um com o seu advogado, cada um com a sua defesa, cada um com o seu prazo. Entendeu, Ana? Uhum. Entendi. Show? Quer ver um outro exemplo? Você foi lá e contratou um seguro de saúde. Aí você contratou por meio de uma corretora de seguro e aí acabou que teve um problema no seu cadastro pela corretora, a seguradora te mandou o boleto e na hora que você foi usar o seguro, você não conseguiu usar e veio a ter uma perda de um órgão por causa disso. Quando você for entrar com essa ação, tu vai entrar o quê? Com uma ação contra a corretora e contra a seguradora. Porque ali teve um problema administrativo que não era da sua alçada. Então, eles vão estar em litisconsórcio passivo. Cada um vai ter o seu advogado, cada um vai ter a sua defesa. Sacou, Ana? Entendi. Outra coisa, professor, no caso do litisconsórcio, vai caber a questão do prazo comum, né? Cada um só vai poder tirar cópia do processo. Excelente pergunta. Nossa, essa pergunta é muito boa, Ana. Parabéns. Vamos lá. Todo mundo, presta atenção. Pay attention, guys. O prazo, ele vai ter sempre essa regra de prazo comum, mas nós teremos excepcionalidades. Quando eu estiver falando de escritórios diferentes, quando eu estiver falando de advogados diferentes, de partes distintas, então não pode ser advogados diferentes de um mesmo escritório. Tem que ser partes diferentes, advogados diferentes de escritórios distintos. Quando eu tiver esse litisconsórcio, nós podemos ter o dobro do prazo. Então, o prazo será em dobro quando eu estiver falando de litisconsórcio, tá bom? Então, essa é a ideia. Quando eu tiver o litisconsórcio, nós vamos falar de prazo em dobro. Agora, professor, prazo em dobro sempre vai acontecer? Vamos lá. A ideia de prazo em dobro, ela existe. Por quê? Porque em algumas circunstâncias, de fato, vão ser necessárias. Então, quem tem o prazo em dobro de pronto? Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, o NPJ, quando estiver atuando em defesa do seu assistido, tá bom? Agora, por que o prazo
em dobro existe para essas instituições? Nossa, sua pergunta foi muito boa, Ana. Muito obrigada. A sua participação foi muito pontual, excelente. Nem era o objeto dessa aula, mas top. Você vai ter o prazo em dobro para essas pessoas por causa do número de demanda, pela natureza da demanda. Só que eu falei para ti o seguinte, se eu tiver um litisconsórcio onde eu tenha partes diversas, procuradores diversos de escritórios distintos, o artigo 229 do Código de Processo Civil, tomem nota, que não era objeto da aula e acabou se tornando, por causa da excelente, brilhante pergunta da Ana que eu estou consignando, o prazo será em dobro. Desde que, artigo 229, escritórios distintos de procuradores distintos. Mas, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo vai falar que, se o processo for eletrônico, não tem porquê do prazo ser em dobro. E aí eu vou explicar o motivo disso. O prazo em dobro, quando eu tiver advogados distintos de escritórios distintos, vai existir no processo físico, para dar a oportunidade de que todos os advogados tenham acesso aos autos. Agora, se o processo for digital eletrônico, por que o próprio Código de Processo Civil afasta esse prazo em dobro? Porque, gente, todo mundo vai ter acesso aos autos, independente de carga, de vista ou não. Por quê? Porque o processo vai estar aqui na nuvem, no âmbito digital. Então, não tem o porquê de eu dar o prazo em dobro, porque todo mundo vai ter acesso àquele processo da mesma forma. Essa ideia do prazo em dobro, no litisconsórcio, vai existir quando for de procuradores distintos, de escritórios distintos, e o processo for físico. Então, esse é um bizu que vale ouro. Artigo 229, parágrafo 2º. Beleza? Pegaram esse bizu aí? Uhum. Esse é top. Esse merece anotar, porque nem está no nosso material. Eu tenho outra dúvida. Artigo o quê, professor? 229. Obrigada. Artigo 229, leia o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, Érica. Fala, Duda. Galera tá afiada hoje, né? Que bacana. Não, a galera tá do Gostei. momento, é isso aí, fera. São sempre do momento, eu não tenho o que falar, não. Essa turma é muito massa, sempre. Veja bem, deixa eu bagunçar aqui, porque a cabeça também da gente flui. Nós estudamos lá a questão da competência absoluta, competência relativa, e aí o senhor falou do Código de Defesa do Consumidor, aí lá vai eu querer processar as Casas Bahia, só que o seguinte, não é só eu que fui lesado, foi toda a turma do primeiro semestre, do quarto semestre, então a gente quer firmar um litisconsórcio, porque é melhor, é mais interessante, vai ser mais rápido, tudo ok. Só que, nesse caso, quando a gente falou de competência absoluta no Código de Defesa do Consumidor, a prioridade seria no local da ação, né, do réu, né? Só que olha o tanto do réu, mas olha o tanto de autores que existem, ou poderia ser também no caso de várias lojas, vários réus. Litisconsórcio. Vai para Pode falar, que aí depois vai para qual vara isso? Vai para qual juízo isso? A gente vai ser no juízo do Joanilson, digamos assim, que ele escolher, ou no que a Ana escolher? Como é que resolve essa questão? Vai ser tudo em Taguatinga? Porque um mora em Taguatinga, um mora em Vicente Pires, um mora em Ceilândia, e aí vai para onde isso? Show, vamos lá. Digamos que uma turma, primeira coisa de todas, a competência na questão na relação consumerista, ela vai ser absoluta somente quando for a empresa processando o consumidor. Beleza. Beleza? Então, primeira coisinha que a gente só vai esclarecer da sua dúvida. Então, a competência absoluta somente será aplicada ao caso quando for a empresa processando o consumidor. E aí, qual é a regra? Domicílio do consumidor. Puf, beleza. Então, vocês contrataram um curso de aprimoramento na sua oratória. Ainda falou assim, aprimoramento mesmo. Você foi lá e o curso era uma porcaria, mas tudo bem, vocês estavam fazendo. E aí, acabou que Duda deixou de pagar. Então, quando for executar esse contrato, a empresa do curso zoado vai ter que processar no foro domicílio do Duda, porque a competência é absoluta. Agora, o inverso não é verdade. Se for o consumidor processando a empresa, aí nós vamos falar de competência relativa, porque o consumidor vai poder utilizar tanto do seu domicílio quanto do domicílio do réu. Professor, é uma turma inteira processando
eles querem se unir para processar. Gurizada, vamos lá. Você tem um litisconsórcio ativo, onde eu tenho vários locais de domicílio, porque são vários consumidores. Analisando essa regra, a gente já viu que é relativo, em tese não teria problemas maiores. Mas o juiz, por uma questão de razoabilidade, pode pegar e entender o quê? Olha, nesse caso, seria interessante que o domicílio fosse o do réu. Por quê? Porque ali vão ser várias pessoas entrando contra a mesma pessoa, contra a mesma parte, então seria interessante que fosse do réu. Pode acontecer, claro que pode. Pode que pode, claro que pode. Então, essa é uma modalidade. Agora, não há um impedimento próprio, se você parar para pensar, nessa ideia do litisconsórcio ativo. Até porque, Duda, veja, cada um vai ter um direito individual. Se vocês se uniram por alguma motivação, por alguma ideia. Então, o razoável nessas hipóteses é que o juiz valore o local da prestação de serviço, da sede, entendeu? Porque não vai ser atrelado à competência absoluta, mas sim relativa. Aí o que você vai lembrar? Da ideia de prorrogação e derrogação. Então, prorrogação, ainda que ele não seja, de fato, a competência mais acertada, pelo fato de ser relativo, ele pode pegar e prorrogar, uma vez que a parte contrária não apresentou objeção quanto a isso. Entendeu? Ok. Então, digamos que o réu, a nossa empresa lá dos cursos, foi lá e não falou nada, sabendo que é uma relação consumerista, ele sabe que é relativa, e que foi os próprios consumidores que entraram com a ação, se ele ficou calado, então segue o jogo. Ok. Mas, nossa, vocês estão afiadíssimos. Eu tô até com medo de entrar nas outras partes sobre intervenção de terceiro, porque vocês trouxeram tantas informações importantes e interessantes nessa aula de hoje. Bacana. É porque É bacana quando... É uma matéria um pouco confusa, né? É porque para fazer aquele vídeo lá, aquele trabalho, ele teve que fazer várias pesquisas aí, estudar, o pessoal buscar. E eu reforço, vou consignar. Esse vídeo aqui ele vai para o YouTube, mas eu tenho que consignar todos os momentos que eu puder, eu vou consignar. Gente, eu tô tão orgulhoso das turmas, tão orgulhoso. Tanto a gurizada do primeiro quanto a gurizada do quarto se esforçando, os vídeos ficaram bons, dá para ver as dificuldades, dá para ver os acertos, dá para ver que teve pesquisa, gente. Nossa, eu fiquei tão orgulhoso de analisar os vídeos, que, tipo assim, valeu a pena. Foi muito bom. Foi, acho que, a melhor atividade que eu já passei nesse semestre, porque dá para ver o esforço, sabe? Tem cada um com seu jeitinho, dá para ver ali, sabe, o cuidado. Teve gente que gravou de terno, sabe? Eu fiquei muito feliz. Teve gente que gravou um pouco mais tímido, gravou de óculos escuros, gravou com uma roupa, fez maquiagem. Então, gente, sensacional. É sério, os vídeos ficaram muito bons. Se vocês quiserem compartilhar entre si, é uma gracinha, ver toda a dedicação que foi feita. Realmente é do momento. Professor. Fala, então, não vou lhe perguntar se eu quisesse desmembrar o consórcio, sair o prazo, questão de prazo, tudo. Não vou perguntar isso, não, tá? Tá, você está perguntando de desmembramento do litisconsórcio? Sim, o juiz, verificando que não haveria necessidade do litisconsórcio e havendo a possibilidade de quizumbar o processo, porque o que acontece? O litisconsórcio, ele vai existir quando existir ali uma relação ou necessária ou existir uma conexão entre as partes que eu tenha a possibilidade de reunir esses processos. Então, ali é possível. Então, para evitar uma eventual quizumba, eventual problemática, o juiz pode desmembrar esse processo também, desmembrar as partes, justamente porque ali não existe uma conexão necessária para que eu tenha essa necessidade do litisconsórcio. Entendeu? Professor, Oi. outra coisa, eu tô com um mapa mental aqui sobre litisconsórcio. Aí tem uma parte que fala assim, que litisconsórcios possuem autonomia na atuação. Isso. Aí a exceção é quando é o litisconsórcio unitário. Os atos benéficos estendem-se a todos. No caso, se o juiz for desmembrar o processo, ele pode fazer isso, por exemplo, prejudicando uma parte? Não. Vamos lá. Primeiro, para ele desmembrar, não pode ser um litisconsórcio unitário. Salvo se tiver a necessidade dele desmembrar, Ana. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em litisconsórcio. Várias pessoas que são consumidoras de uma mesma empresa foram lesadas da mesma forma e ingressaram com ação contra a empresa.
O juiz, ele só vai desmembrar esse processo se naquela hipótese, que nem eu disse para vocês, verificar que vai ter alguma quizumba, algum problema. Salvo essa hipótese, ele vai poder e vai colocar ali, ele vai pegar e vai decidir perante todos. Essa ideia de delimitação do quanto de pessoas envolvidas, o juiz pode fazer para que, de fato, não tenha essa bagunça. Então, ele vai poder limitar, que não te falei, para evitar a quizumba. O litisconsórcio unitário, que você está falando, é a seguinte hipótese, onde eu tenho uma representatividade coletiva, onde eu tenho ali a necessidade que todos eles estejam, de fato, naquele polo da demanda. Então, o juiz desmembrar isso não se mostra razoável. Por quê? Porque existe nessa ideia todos atingidos por uma mesma circunstância e existe um porquê dele ser unitário. Se eu falo de 50 pessoas entrando com uma ação contra uma empresa, isso daí não vai quizumbar, gente. Imagina 50 petições iniciais. Será que faz sentido? 50 manifestações? Não, é melhor que se junte. O avião caiu, 50 morrem, e aí 50 petição. Não. Isso. Aí o que o juiz pode fazer? Você pode ter a reunião do processo, entendeu? Então, o litisconsórcio, a ideia dele é... um exemplo muito comum também. Deixa eu pegar e esclarecer. Deixa eu deixar mais fácil. Daqui dessa sala, nós temos 29 pessoas, 28 pessoas, que passaram num concurso público tal. Tá bom? E aí aconteceu um problema nesse concurso. Aí vocês vão lá, me contratam para representar vocês. Então, eu como advogado, eu tenho que pensar de uma forma razoável. Será que vale a pena eu entrar com uma petição representando 28 pessoas? Às vezes sim, às vezes não. O litisconsórcio, por que eu falei das 50 petições? Porque naquele outro exemplo, para que ter 50 petições se eu posso juntar essas partes? Se for o mesmo advogado representando, porque a ideia do litisconsórcio, gente, é eu ter ali a pluralidade de partes sendo representadas. Uma pergunta, professor. Entendeu? Então vai ser uma petição inicial representando todos. E aí, por que a gente fala de quizumbar? Como que o camarada vai pegar e fazer uma peça representando 50 interesses que tem ali divergência entre eles ou tem ali circunstâncias? É sério que o cara vai fazer obra agora? Vai ter circunstâncias que acabam sendo controversas entre elas. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que estão fazendo obra. Tá lá no armário. Você pode acreditar, viu? Obrigado com o vizinho. Não é que ele vai fazer, ele está fazendo. Tá instalando o armário que comprou. Brincadeira. Não, mas tudo bem, eu já imaginava que não ia dar para falar de todas essas ideias de intervenção de terceiro. Vamos só pegar e tirar essa última dúvida. No litisconsórcio, você vai ter a seguinte relação. Eu sou um camarada e entro com uma ação representando 5 pessoas. Então, eu sou advogado, fui lá e entrei com a ação na mesma petição inicial, eu coloquei 5 pessoas no polo ativo. No polo passivo, eu entrei contra mais de uma pessoa. Então, eu tenho ali 2 pessoas. O litisconsórcio ativo ou passivo, ele pode ocorrer. A ideia que a gente tem ali é que, por exemplo, eu posso entrar representando o interesse de todos eles sobre uma única petição. Enquanto no polo passivo, eu posso entrar contra mais de uma pessoa. Cada um pode defender o seu interesse porque eles não são vinculados. No caso do litisconsórcio, onde eu tenho a ideia de unidade, obviamente, não há ali questões que vão trazer uma divergência entre eles. Então, o litisconsórcio unitário, eu vou ter essa representatividade do interesse abarcando todos. E, em tese, não existiria ali teses controvertidas entre eles, onde uma conflitasse com a outra. Quando o juiz for analisar essa ideia do unitário, a decisão dele vai se aplicar a todos. Então, a sua pergunta, Ana, o desmembramento do processo, ele vai gerar prejuízo no caso do litisconsórcio unitário?
Veja, o juiz ele não vai desmembrar se eu estiver falando de um litisconsórcio unitário. Por quê? Porque a natureza daquela demanda vai aplicar a todos aqueles envolvidos. Quando que o juiz quando ele vai limitar, quando ele vai desmembrar? Quando tiver ali uma ideia de que zumbar o processo, atrapalhar o processo. Então, quais são as hipóteses de litisconsórcio? Você tem ali comunhão de direito ou de obrigação, você tem ali conexão, você tem o mesmo fato, o mesmo pedido entre elas, ou então por questão de afinidade. Existe ali uma semelhança entre os direitos. Então, a ideia do litisconsórcio, pensem o seguinte, uma petição representando 5 pessoas contra 3 pessoas. Eu vou ter tanto litisconsórcio ativo, onde um advogado vai estar atingindo o interesse de todos, e no caso, no polo passivo, eu vou ter mais de uma pessoa respondendo. Beleza? Tanto de forma ativa quanto de forma passiva. A ideia é você pensar em coletivo, conjunto. Uma pergunta. Uma ação coletiva. Essa é uma coisa que eu tive sempre essa dúvida. Uma ação coletiva, ela tem mais força de presente na justiça do que uma ação individual? Assim, do mesmo assunto? Sim, vamos pensar o seguinte, ação coletiva, ação civil pública, normalmente você busca representar um grupo. Certo. Tá bom? Uhum. Então, existe uma diferença entre ação coletiva e pluralidade de autores. Certo. Me explico. Ação coletiva é um procedimento próprio que vai entender ali pelo direito de um determinado grupo. Ação com pluralidade de autores, litisconsórcio ativo, você vai ver ali o quê? Que são várias pessoas representando em razão de uma circunstância. Então, não é necessariamente um grupo. Sobre a força, Geraldo, é que é o seguinte, o juízo, quando ele for julgar essa demanda, ele necessariamente tem que verificar o quê? O peso daquilo ali sobre quem vai ser atingido. Certo. Então, não é que traz mais força ou menos força, mas é inerente a uma questão de cautela. Por quê? Porque você vai ter toda uma coletividade sendo abarcada por aquela demanda. Então, se você pega uma ação civil pública, que fala de direito difuso. Então, se você fala ali sobre o direito do idoso, você sabe precisar quem vai ser abarcado? Não, mas você atingiu todo um grupo. Então, obviamente que nesse caso, o juiz ele vai ter que ser um pouco mais cauteloso. Por quê? Porque você vai atingir toda uma coletividade de partes. Entendeu? É porque eu vi que ações que têm clamor popular, o público, né? Ele tem mais celeridade e tem mais força, né? De tramitação, né? Nesse processo, né? A gente observa isso. Quando tem um clamor popular, por exemplo, uma repercussão de mídia, onde a coisa tem uma repercussão maior, parece que tem mais celeridade nos processos. A gente vê esse processo passar na frente dos outros processos, estão lá há 20 anos e esse vai e encaixa. Aí não muita gente, só porque o cara é famoso, já foi julgado. Não tem. Não necessariamente ser mais rápido, mas às vezes a questão das ações coletivas, por que elas acabam tendo, não é preferência de trâmite, mas era por uma questão lógica. Vamos lá. Tu entraste com uma ação, Geraldo, sobre sobre percentual de atualização no FGTS. Certo. E aí eu tenho uma ação civil pública falando sobre a mesma matéria. Você entraste antes. Só que essa ação, ela não abarca o seu pedido? Abarca. Então, ela traz uma coletividade inerente a ela. Então, se resolve essa ação, a ideia é que o entendimento daquilo ali acabe sendo aplicado aos demais casos. Entendeu? Então, o fato de eu ter uma coletividade sendo representada ali, eu posso sobrestar, ou seja, suspender as outras ações até que se resolva essa ação civil pública. Então, por isso que a gente fala que ela é um pouquinho mais rápida. Professor, por isso que a gente fala, pegando essa frase final do senhor, por isso que a gente fala que ela pode ser mais rápida, não sei se você falou pode. Isso, exatamente. Mas só para eu tirar o achismo da minha mente, porque, por exemplo, a gente acha, é uma ilusão que nós temos, parece que ser rápido, ou o litisconsórcio tem que seguir todos os processos, os prazos, igual a Ana falou, os prazos que está estabelecido já fundamentado, ou não, ou teve um clamor popular, teve uma repercussão enorme, então a gente vai dar prioridade. Pode acontecer isso? Não. A ordem dos processos é a ordem cronológica.
Então, você tem algumas O que está excepcionalidades. estabelecido no código. É isso. Oi? Isso, a ordem cronológica. Inclusive, foi uma das dicas até que eu gravei lá na nossa maratona de processo civil, sobre a ordem de preferência no julgamento, né? Então, você tem que seguir a ordem cronológica, né? Existem algumas excepcionalidades? Existem excepcionalidades. Mas você vai ter que seguir a questão da ordem preferencialmente cronológica. Quando a gente estiver falando dessas ações coletivas, ações com litisconsórcio, não existe qualquer tipo de preferência de trâmite, salvo aquelas que estão previstas em lei. Então, estiver falando de direito do idoso, portador de necessidades especiais, tiver alguma urgência na demanda, tirando essa hipótese, né, não vai estar abarcado por essa ideia. O que a gente tem? A gente tem lá no artigo 12, se não me falha a memória, tanto a ideia do preferencialmente ser cronológico quanto as excepcionalidades. Então, ali você tem a forma legal sobre. Então, a ideia de trazer... Não é achismo você achar que, por exemplo, uma ação coletiva ela vai acabar tendo uma certa preferência. Por quê? Porque se o seu direito estiver abarcado naquela coletividade, obviamente que é mais interessante para o julgador julgar aquilo ali para poder ter um posicionamento geral do que a sua individual. E não é achismo, por quê? Porque, por vezes, esses tipos de ação vão fazer com que os julgadores tenham a seguinte postura. Tem uma ação civil pública discutindo sobre um direito. O Geraldo entrou com uma ação individual. Um não impede o outro. Mas, por uma questão de segurança jurídica, aquela ação que atinge o interesse de todos, ela tem um efeito de suspender, sobrestar as outras individuais, para que uma vez que eu tenha um entendimento sobre essa coletiva, eu aplique em cascata. Então, você acaba tirando o abarrotamento. Isso, quase que não sai. Abarrotamento do judiciário, porque daí você resolve uma e aplica para as demais. Agora, um entendimento consolidado. Tem uma outra questão, por exemplo, uma ação individual de uma pessoa, o senhor falou, a pessoa deu um bisu sobre a questão da pessoa idosa ou com deficiência, né? Mas uma pessoa entrou com ação, por exemplo, recorrendo uma pensão, uma pensão, por exemplo, né? Uma pensão, o INSS, um exemplo assim. E esse tempo passou-se 4, 5, 6 anos e o juiz ainda não deu o ganho de causa, mas não concluiu, não efetivou o processo, né? Não deu a determinada venda ao processo. Aí, nesse caso, a pessoa tem que entrar com ação explicando a condição, o advogado tem que entrar com ação explicando a condição daquele cliente? Não. Quando você ingressa com a ação, já tem lá as preferências de trâmite. Tá. Você preenche, assim, tem uma caixinha, você coloca assim, check. E ali já vai estar lá a preferência de trâmite. Certo. Toda vez que tu entra com uma ação, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Não, nesse semestre não dá não, mas em processo, e em especial no NPJ, quando você for protocolar a ação, vai ter lá assim, uma caixinha sobre o valor, se é segredo de justiça, se tem tutela, se tem alguma urgência na demanda, se preenche os requisitos de preferência de julgamento. E aí você só preenche, entendeu? E ali ele já vai... Por exemplo, tu tem preferência sobre idade? Tem. Só que tu tem, por exemplo, 2 preferências sobre idade. Você tem sobre o idoso e você tem aqueles com 80 ou mais anos. Tá. Entendeu? Então é a preferência da preferência. Eu sempre tive dúvida com isso, né, nessa questão, né? Para exatamente juntar isso ao litisconsórcio. Professor. Se caso no bojo... Tá bom. Pode falar, Não, é porque se no bojo do litisconsórcio tem uma pessoa mais idosa, por exemplo, que você tem pessoas de todas as idades. Aí você tem que preencher lá. Tem que preencher isso lá. Só isso, tranquilo. O senhor explicou. Maravilha, gostei. Show. Obrigado. Professor, eu estou lendo aqui a questão do prazo, né? Eu vi que tem uma limitação sobre a questão dos litisconsórcio multitudinário, que fala que pode limitar o número de litigantes. Aí tem uma parte que fala aqui, que fala assim, na execução, quando este compreender a rápida solução do litígio, ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. No caso, esse limitar o número de litigantes, seria o quê? Seria o seguinte, imagina uma ação representando 50 pessoas. Por vezes, Ana, isso pode acabar gerando mais prejuízo ao processo do que benefício. Se a matéria for única e exclusivamente de direito, beleza, do momento, tranquilo. Agora, e se eu tiver ali circunstâncias de fato, que eu tenho que apurar um por um? Será que, imagina uma audiência ouvindo 50 pessoas.
Imagina. Então, essa ideia da limitação, por quê? Quando o juiz perceber que aquilo ali vai mais atrapalhar do que beneficiar, quando você for enrolar demais o processo, é melhor que ele limite e aí você possa ter várias ações. Por exemplo, em vez de ter uma ação com 50, você tem 5 com 10. E aí a audiência, gente, não fica tão demorada, você faz uma única audiência. Imagina fazer uma audiência ouvindo 50 testemunhas. Quanto tempo isso aí não vai levar? É melhor não distribuir 5 ações com 10 pessoas cada, você ouve 10 testemunhas em cada um dos processos? Muito mais. E aí, veja, tanto na fase de conhecimento, que é essa de petição inicial até a sentença, isso é fase de conhecimento, quanto na fase de execução. Porque imagina o seguinte, fomos entrar com uma ação, o Duda até falou isso, entramos com uma ação para receber uma indenização de seguro porque o avião caiu. Você já vai pensar assim, misericórdia. Morreram 200 pessoas, professor. Que diabo é isso? Por que normalmente o Ministério Público intervém nesse tipo de ação, gente? Porque uma vez que é apurada a responsabilidade da empresa, a gente passa a analisar a individualidade. É feio falar isso, obviamente, mas cada vida vai acabar, gente, atraindo uma individualização de valor. Eu não posso falar, por exemplo, que a vida do Joanilson já tem o quê? 755 anos. O Joanilson é um senhor de várias idades, inclusive. Ele é um vampirão. Então, nesse caso, o Joanilson ele vai durar quanto tempo? Para sempre, porque ele é imortal. Então, a vida dele vai durar infinito e além. Então, enquanto ele estiver vivo, ele vai gerar frutos. Agora, vamos pensar uma pessoa um pouquinho mais debilitada. Geraldo. Geraldo, ali no auge dos seus 30 anos, já tem ali uma saúde, né, bem zoada. Geraldo, né, ele está mais para lá do que para cá. Levantou a mão, o Papai do Céu puxa. Então, a expectativa de vida do Geraldo é menor do que a do Joanilson, nosso vampirão. Então, o julgador ele vai balizar isso daí. Quando for determinar... Ele até ligou a câmera para falar, não, é mentira, tá gravando aí, eu não tô mais para lá do que para cá, não. Então, o julgador ele vai analisar isso. Ana, imagina o seguinte, tem uma advogada de sucesso, jovem, tá lá aqui no Instagram, digital influencer, quer saber como ganhar o seu primeiro milhão? Arrasta para cima, uma advogada de sucesso, brilhante. Aí tu morre num acidente de avião. É feio falar isso? É feio falar isso que eu vou falar agora. Mas a sua vida, Ana, a sua projeção de ganhos vai ser diferente do nosso caso do Duda, que é o estudante de Direito que ainda está na graduação. Entende? Então, na hora de fazer a estipulação, você pode até falar sobre a questão de verificar sobre a necessidade da obrigação. Agora, quando eu for individualizar cada uma delas, eu tenho problemas, porque eu tenho vidas a ser contabilizadas de formas distintas. Olha lá, o Joanilson também ligou para falar assim, não sou vampirão não, é mentira. Agora tá ligando aqui a câmera para mostrar, não, é mentira do professor, não tenho 750 anos não. Olha aí, os caras se sentiram ofendidos. Vou colocar uma coisa mais real então, Joanilson, para você não ficar hashtag bolado. Vamos pensar aqui o seguinte, o Joanilson ele tem filhos, né? Então, obviamente, se ele é o único provedor, a consequência para os filhos vai ser grave. Então, é por isso que na hora de individualizar o dano, eu preciso ponderar uma questão que é de fato, né? É a característica inerente ao indivíduo. Ele é o único provedor, obviamente, outras pessoas dependem, então eu preciso analisar de uma forma distinta. Então, o juiz, para não quizumbar o processo, ele pode pegar e fragmentar esse litisconsórcio. Agora, o bizu se for litisconsórcio necessário, ele não vai fragmentar. Se for litisconsórcio unitário, ele não vai fragmentar. Por quê? Porque dali vai ser o seguinte, vai aplicar a todo mundo a mesma coisa. Puf! Então não tem por que ele fragmentar. Agora, se eu tiver que analisar as circunstâncias individuais, bizu para a vida de vocês. Gente, normalmente, 10 pessoas na demanda já é coisa pra caramba. A chance do juiz acabando de dar uma encrespada já é grande. Então, quando vocês forem peticionar, estratégia prática. Não inventa de colocar gente demais por 2 motivos. Primeiro, quizumbar o processo. E segundo, se você perde uma ação, você perde para os 10. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Então, às vezes, é melhor você entrar com 10 ações ou 5 ações com 2 do que pegar e dar o vacilo de entrar representando os 10. Por quê, professor? Porque lembre-se, você distribui a ação, vai ser distribuído por sorteio. Você peticiona, vai cair para um juiz tal. Digamos que a gente tenha 20 varas cíveis aqui em Taguatinga. Mentira, não tem isso.
mas você tem 20 juízes diferentes. Se você distribui as ações, pode ser que o quê? Que caia ali, ó, um para cada juiz, cada um com seu entendimento. Então, quando vocês forem advogado, lembrem-se disso. Às vezes não vale a pena. Às vezes você pode acabar perdendo um processo porque você adotou uma estratégia que não é a melhor. Professor, mas os 10 numa única demanda não é mais rápido? É. Mas você não está defendendo o interesse do seu cliente? Às vezes o negócio é mais demorado, mas é melhor. Isso é bizu prático. Essa aula eu não vou nem mais poder postar publicamente, porque eu já falei um monte de estratégia que não pode publicar assim abertamente. Por que um juiz, por que 2 juízes, 3 juízes, né? Num juízo tem decisões diferentes, professor? Eu nunca entendi isso. A mesma causa, a porque mesma o Código de redação. Processo Civil diz que existe o livre convencimento motivado. Meu Deus. Não, já levei tanta porrada por causa disso, viu? Mesma ação. O que vincula o juiz? O que vincula o juiz? Se vocês forem olhar lá em procedência liminar da ação, logo depois do artigo 319, o que vincula o juiz? Súmula vinculante, incidente de demanda repetitiva, julgamentos repetitivos. Então, todas as vezes que eu tiver decisões que vão trazer ali decisões vinculantes, aí o julgador só vai poder deixar de aplicar se ele aplicar a técnica do distinguish. Inclusive, eu acho que eu vou gravar. Quem estiver acompanhando a maratona aí de processo civil que eu estou fazendo, hoje eu vou falar sobre overruling e distinguish, então, por causa da sua dúvida. Foi uma boa dúvida. E lá eu vou explicar essa ideia de sair da vinculação. Mas somente quando for vinculado, que ele vai ter que seguir aquele entendimento. Fala, Deraldo. Peraí, o Deraldo tem uma dúvida antes. Fala, Deraldo. Não, tranquilo. Tranquilo? Então, próximo. Quem tem outra dúvida aí? O que o professor está falando então vai estar caracterizado no litisconsórcio multitudinário, não é isso? Quando a quantidade de partes é tamanha e que comprometa a qualidade da prestação de advogado, único patrão. Isso. Exatamente, Ney. Exatamente. Se for necessário, aí não tem papo. Vai ter que ser aquela coletividade mesmo. Boa, Ney. Boa intervenção também. Parabéns. Top. Mais alguma ponderação? Não? Gurizada, não era o que a gente tinha planejado, mas eu acho que saiu melhor do que o planejado, convenhamos. Dúvidas de vocês são incríveis. E só tem dúvida porque vocês estudaram antes. Então, top do momento. Beleza? Temos mais alguma dúvida? Eu acho que a gente já falou muita coisa hoje. Talvez isso não vai ser benéfico para vocês. Vai acabar trazendo mais prejuízo do que benefício. Então, vou encerrar a gravação. Se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar agora. Temos alguma dúvida? Não? Tudo ok? Não, pontuou tudo aí. Tá. Tudo lavando, velho. Tudo que você falou aí tá no meu vídeo. Tá. Tá no vídeo também. Meu ficou grande o vídeo, mas eu coloquei lá alguma coisa. Eu vi. Eu já vi ficou grande demais. Eu acho que faltam uns 2, 13 meses. O meu ficou muito grande, professor, não ficou, não? Não, ficou... Gente, tem vídeo professor. Tem vídeo de 20 minutos. O meu ficou grande. O meu não, ficou você grande. Não ficou grande não, Joninhos. Você não ficou grande, não. O meu ficou, deu 4 minutos. Pois é, isso que eu ia falar. O meu deu 8. O meu deu 4. Grande não, não tem problema não. Gente, eu morro de orgulho, não tem condição. Eu fico ali todo babão, todo feliz. Obrigado, mestre. Não, é sério mesmo. Ficaram bons os vídeos, ficaram muito bons os vídeos. De verdade. Professor, eu tinha entendido que o vídeo era para fazer só até 2 minutos. Em tese, Luiz, sim. Só que... Ninguém dá conta. Eu também... 2 minutos não dá conta. Eu tinha gravado um também, ficou 5 minutos. Pensei, não, vou gravar outro, vou resumir mais, porque senão... Aí não deu conta de gravar de novo. Aí eu fiz 1,57 tentando resumir do resumo máximo esse assunto extenso. Eu vou encerrar a gravação aqui para a gente poder papear. Peraí. É porque esse aqui eu